Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bom pessoal, eu acho que todo mundo já imagina do que vai tratar aqui esse meu vídeo. Nesses últimos dias aqui dessa semana, eu acho que eu nunca recebi tanto direct na minha vida, até de número que eu não sabia nem que a pessoa tinha o meu contato. Realmente foram, acho que, nossa, mais de 100, talvez até mais de 200 directs que eu recebi, de directs que eu chamo, inclui mensagem de WhatsApp, e todo mundo querendo saber, não sei por que cargas d'água, a minha opinião sobre esse caso do Lula, esse caso que foi julgado aí pelo Fachin essa semana e que teve no dia seguinte aí o julgamento do Gilmar Mendes. Eu particularmente, cada vez mais eu venho evitando tratar de assuntos político-partidários no meu feed, nas minhas redes sociais, porque as pessoas não sabem mais hoje em dia debater com sobriedade. E as pessoas terminam por ofender e por conta disso eu não acho que não é esse o objetivo que eu busco numa rede social. Então eu tenho evitado cada vez mais falar de política partidária. Mas existem certos temas políticos que eles devem ser sim abordados e eu, enquanto advogado criminalista, enquanto professor há muitos anos, eu me sinto com a obrigação até moral de fazer. Então, sendo assim, o que eu tenho a falar acerca desse julgamento aí envolvendo o caso Lula? Primeira coisa, eu não vou aqui fazer uma análise a priori em termos técnico-processuais, até porque eu já fiz isso por quase 1 hora na Rádio Nova FM, anteontem, e vocês podem aí botar até no programa lá Passando a Limpo, né? Você pode botar até o programa Passando a Limpo de anteontem, hoje é que dia? Hoje é dia 11, então foi do dia 9 de março, tá lá à noite, a gravação de tudo que eu falei ali tá de forma um pouco mais técnico-processual. Eu agora aqui, eu vou sair um pouco do técnico-processual e vou falar um pouco mais de teoria aqui, partindo de direitos fundamentais, e vou falar, eventualmente, claro, de fundamentos do processo penal. Então, veja só, primeira coisa que eu tenho a falar acerca desse caso. A primeira coisa que eu tenho a falar acerca desse caso, ela diz muito sobre a nossa atual sociedade e diz muito o porquê de a frase do Lula, quando disse que foi inocentado pelo Fachin, por que isso gerou tanta briga? Por que isso gerou tanta briga e por que tem gente aí dizendo que Lula não foi inocentado, outros dizem que ele foi, etc. Então, Lula foi inocentado ou não foi? Então, vamos lá. Primeiramente, eu não sou petista, eu não sou de esquerda, nunca votei no Partido dos Trabalhadores, nunca votei no presidente Lula, e a minha convicção política, para aqueles que me conhecem um pouco mais de perto, é uma convicção de centro-direita. Eu sou um sujeito que historicamente, e eu falo isso explicitamente, sou um sujeito de centro-direita, mas de uma direita que talvez não exista no Brasil em boa quantidade, na medida em que eu sigo ali o liberalismo, notadamente o liberalismo de John Stuart Mill e os seus derivados, ok? Então, o simples fato de eu ter que iniciar uma fala sobre processo penal, sobre direito constitucional, dizendo que eu não adiro a determinado posicionamento político partidário, já diz muito sobre a nossa sociedade. E por que isso diz muito sobre a nossa sociedade? Pelo seguinte: nossa sociedade nossa república tem como fundamento a dignidade da pessoa humana. Nós estamos, ao menos no autoproclamado, Estado Democrático de Direito. E qual que é a marca do Estado Democrático de Direito? A marca do Estado de Direito, qual que é a marca do Estado de Direito? É o rule of law, o império das leis e não dos homens. Então, independentemente de quem você seja, são as leis que vão orientar como que vai como que vai se dar esse tipo de relação entre você e qualquer outro indivíduo, e entre você e a coletividade, entre você e o Estado. Então, a lei que vale para mim é a mesma lei que vale para o meu pior inimigo. E a noção clássica de direitos fundamentais, ela vem daí. Se nós formos observar o próprio John Elster, né, lá naquela parábola, autor dinamarquês, o John Elster, lá naquela parábola famosa que o Lenny Streck até abordou aqui em alguns textos dele, o John Elster compara os direitos fundamentais, e aí a dignidade humana obviamente é o direito fundamental por excelência, e no processo penal, no direito penal, a gente tem o estado de inocência, né? Os direitos fundamentais, eles têm uma função
absolutamente contra-majoritária. A parábola da Odisseia é a de que as funções de determinados direitos fundamentais em um Estado democrático de direito é uma função de autorrestrição da própria democracia, a fim de que a democracia, que tem como princípio basilar o chamado princípio majoritário, isto é, a vontade da maioria nortear para onde esse Estado vai, então a democracia ela se autorrestringe com os direitos fundamentais. Esses direitos fundamentais, então, são uma autorrestrição da democracia, do próprio Estado democrático. Quando existe na Constituição um direito fundamental previsto, isso significa o quê? Que independentemente da vontade de quem quer que seja, ainda que esse quem quer que seja 99,99% da população, aquele outro lado, aquele direito vai ser observado. E veja que é isso que nos diferencia o nosso Estado democrático de direito lá da democracia antiga, a democracia lá grega, lá dos espartanos, onde você tinha pessoas que nascessem com deficiência, você tinha essas pessoas arremessadas num penhasco. Então veja só, qual que é a parábola aqui com a Odisseia? A parábola com a Odisseia é que, tal qual na obra de Homero, quando Ulisses, depois de retornar ali das guerras helênicas, né? Quando ele retornava para sua terra natal, Ítaca, eles iriam passar por um determinado local do mar que era repleto de sereias que com seu canto seduziam inúmeros marinheiros e levavam o navio ao naufrágio e os marinheiros à morte. Ulisses, sabedor de que por ali iria passar, pediu para ser acorrentado lá no mastro do seu navio e tapou com cera os ouvidos de todos os marinheiros que ali se encontravam, a fim de que não ouvissem as próprias ordens que Ulisses desse. Então veja, adotando essa técnica e essa ferramenta, Ulisses e seus marinheiros conseguiram passar incólumes por aquele mar de sereias. E aí veja só, se considerarmos aqui a analogia de que o nosso Estado, a nossa sociedade é o navio, os direitos fundamentais, e aí tem a dignidade humana, a presunção de inocência, igualdade, liberdade, etc., esses direitos fundamentais são essas cordas e essa cera que tapa os ouvidos e que impede que o navio se desvie de sua rota original por cantos das sereias que são ali eminentemente momentâneos. E assim funcionam os direitos fundamentais com relação aos clamores sociais. Então não importa se 99% das pessoas acha X, se esse X violar um direito fundamental. É justamente isso que vai diferenciar não somente a democracia constitucional nossa, de uma democracia clássica, mas também a própria democracia de uma tirania da maioria. Então veja, feito este breve introito, e aí eu falo isso aqui especialmente direcionado a quem é advogado e a quem é jurista, se você interpreta um caso de forma diferente, a depender de quem estiver ali como sendo sujeito passivo do processo, me desculpe, mas você não cumpre com o juramento que você fez quando você se formou, tampouco com o juramento que você fez quando você pegou sua carteira da OAB, carteira de juiz, promotor, etc. Por quê? Porque, veja só, eu acabo de dizer que eu nunca votei em Lula, não gosto da política do Partido dos Trabalhadores, sou de centro-direita, tenho uma política, uma visão política oposta, mas não importa se ali está Lula, que é uma das pessoas que eu não gosto politicamente, ou se está aquele que nacionalmente talvez seja o meu maior ídolo político, Fernando Henrique Cardoso. Não importa quem está ali. Não importa se quem está lá é a minha mãe, pessoa que eu mais amo no mundo, juntamente com o meu filho recém-nascido agora. Não importa se quem está ali no sujeito passivo do processo são eles ou se são o meu pior inimigo. As regras têm de ser as mesmas, porque as regras do processo, o processo penal, ele é uma garantia do acusado perante o Estado. E por que o processo penal é uma garantia do acusado perante o Estado? Porque quando todos nós acordamos em viver em sociedade, quando todos nós celebramos ali o contrato social, nós aceitamos a regra de que todos devem ser considerados não culpados, todos devem ser considerados inocentes até que haja uma previsão probatória ao contrário. Talvez aqui eu tenha esticado um pouco essa teoria do contrato social. Eu vou reformular essa frase. Quando nós resolvemos nos reunir em grupo, concordarmos em viver juntos em sociedade, todos abdicamos da nossa liberdade plena e total, caso não houvesse um estado de natureza, caso não houvesse um estado de direito, que você ia poder sair aí roubando, pegando as coisas alheias, etc. Todos nós abdicamos dessa nossa liberdade plena
em prol de uma liberdade civil, que é uma liberdade onde nós podemos praticar determinados atos, mas estamos dentro de um limite, e esse limite é trazido pela lei, pelas constituições, pela Constituição, pelo direito. Então veja, um dos limites principais e quem é que controla? Quem é que controla esse comportamento de cada um dentro desses limites? Quem controla é o Estado. E quando o Estado controla e alguém passa desses limites, o Estado faz o que? Ele se utiliza do direito para fazer com que aquela pessoa que extrapolou esses limites, ela volte para dentro daqueles limites. Mas veja, se o Estado de natureza, se o Estado de direito, perdão, surge para impedir o Estado de natureza, onde a gente ia destruir um ao outro, roubar um ao outro, matar um ao outro, e iríamos nos conduzir conforme relações de força, se o Estado surge para controlar isso, eu não posso deferir ao Estado que ele mesmo venha e de qualquer forma retire as minhas liberdades, porque senão eu só vou ter mudado a relação de força que antes era entre pessoa e pessoa, e agora vai ser entre pessoa e o Estado vai vilipendiar tudo que é aquilo que é meu direito. Então, para isso é que existem as regras do processo, de modo que o Estado ele só vai poder tirar alguma liberdade tua, algum direito teu após o devido processo legal. E no âmbito aqui do processo penal, o devido processo legal, a principal regra do devido processo legal é o princípio do estado de inocência. Ninguém poderá ser considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, que é a chamada presunção de inocência. Então veja, diante disso tudo, o que eu posso agora falar mais concretamente, feita essa base teórico-constitucional da temática, o que eu posso falar agora mais rápida e concretamente e processualmente acerca dessa frase, que o Lula foi inocentado ou não? Eu posso lhes dizer o seguinte: do princípio da presunção de inocência, pelo qual todos devem ser tratados como inocentes, de todos se presume a inocência até que haja prova em sentido contrário, como diz a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que tem status de Tratado Internacional de Direitos Humanos no Brasil, então status ali acima do Código de Processo Penal. Então, por esse princípio, que também está na Constituição, já falei, todos são considerados inocentes, todos estão em estado de inocência até que haja uma decisão judicial transitada em julgado que aponte em sentido oposto e, portanto, lhe considere culpado. Logo, a principal derivação desse princípio de estado de inocência para o processo penal e para a sociedade, a principal derivação é a chamada norma de tratamento. Todo mundo sabe aqui, desde Robert Alexy, que princípios eles não são meros norteadores hermenêuticos, não são meros norteadores de interpretação de normas. Não, o princípio ele é norma. E sendo uma norma, ele é um mandado de otimização que determina que determinada coisa deva ser feita e aplicada em determinada situação na máxima medida possível. Logo, em sendo norma, o princípio da presunção de inocência vai trazer a chamada norma de tratamento, regra de tratamento. E por essa norma de tratamento, regra de tratamento, todos que eventualmente tiverem sido acusados de um crime, até que haja uma condenação definitiva, eles devem ser tratados internamente ao processo como sendo inocentes. E aí, no caso, esse tratamento interno ao processo é que a prisão dele é excepcionalíssima, só vai ocorrer se ele oferecer perigo ao processo, e aí é o que a gente diz que só será preso se houver cautelaridade processual, é o caso da prisão preventiva. E esse princípio, essa norma de tratamento decorrente da presunção de inocência, do estado de inocência, ela também tem uma interferência extrínseca ao processo, fora do processo. E que interferência é essa? É a de que não é somente o juiz, não é somente o Estado quem vai tratar o indivíduo como inocente dentro do processo, mas toda a sociedade, a mídia, os próprios opositores políticos, todos devem agir com relação àquele indivíduo sobre o qual ainda não paira uma condenação criminal definitiva, todos devem agir e tratá-lo como se inocente fosse, porque efetivamente ele é. Afinal de contas, culpado só será após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Pois bem, feita essa observação, por que gerou tanto rebuliço o fato de que o Lula disse que foi inocentado pelo Fachin, e ele foi inocentado ou não foi? O Lula ele foi condenado pela 13ª Vara de Curitiba, da Justiça Federal de Curitiba, e essa condenação foi referendada pelo Tribunal de Segunda Instância, pelo TRF. Então, sobre o Lula pairava essa condenação. Ainda não era uma condenação definitiva. Então, se formos
nós formos fazer uma aderência ali ao próprio alcance da presunção de inocência, ele ainda era inocente mesmo que condenado já por 2 tribunais. De qualquer modo, como o STF tem esvaziado muito, lamentavelmente, essa noção de trânsito em julgado, né? Vamos partir aqui do pressuposto que o Lula antes ele não era inocente, que ele já tinha 2 condenações e, portanto, que ele era culpado. A decisão do Fachin o inocentou. O que a decisão do Fachin fez? A decisão do Fachin declarou nulos todos os atos decisórios tomados pelo Sérgio Moro com relação ao Lula. Por quê? Porque Sérgio Moro é o juiz da 13ª Vara de Curitiba e ele tinha competência na Operação Lava Jato para julgar todos os crimes relacionados à Petrobras. Isso por regras de competências do processo penal. E se entendeu, Fachin entendeu que o caso do Lula não era um caso afeto diretamente a Petrobras e, portanto, não era competência do Sérgio Moro. Logo, ele sendo um juiz incompetente, a sentença e os atos decisórios dele são nulos. E aí, veja, o Fachin anulou a sentença de 2º grau da 2ª instância, anulou a sentença do Moro. Então, o que significa anular? E anulou também o recebimento da denúncia, tá? Contra o Lula. Então, o que significa anular? Qual é o conceito técnico de anular? Quando há uma decretação de nulidade, a gente tem que o tribunal que decretou essa nulidade, ele retirou daquele ato anulado a sua capacidade para produzir os seus efeitos regulares. Logo, se considerarmos que o Lula era culpado pura e simplesmente pelo fato de haver uma sentença do Moro apontando-o como culpado ou uma decisão do tribunal apontando como culpado, se essa é uma consequência daquela decisão e aquela decisão foi anulada e, portanto, tornada inapta para produzir os seus regulares efeitos, então é óbvio que o Lula não é mais culpado. Então ele é o quê? É binário a questão, essa questão aqui é binária, ele é meio culpado, meio inocente, culpado. É óbvio que ele é inocente, ao menos até este momento. Ele encontra-se em pleno estado de inocência. A bem da verdade, Lula não é nem réu com relação a esse processo. Por quê? Porque a gente só chama alguém de réu depois que o Ministério Público oferece a denúncia e o juiz recebe essa denúncia. Como o ato de recebimento da denúncia pelo Moro foi anulado, então o Lula não é mais nem réu nesse processo. Então, ele é inocente? Ele está inocente? Sim, ele está em pleno estado de inocência. Então, por que diabos tanta gente chegou e disse: o Lula não foi inocentado, isso está errado? Pelo seguinte, porque a decisão do Fachin, como eu mesmo acabei de dizer, é uma decisão que analisou um aspecto preliminar do processo. Ele não adentrou no mérito, ele não adentrou na análise de provas, ele não adentrou na análise daqueles documentos rasurados, na análise de depoimento de testemunha, etc. Ele somente analisou, somente percebeu que o Moro não era competente e por isso a decisão por ele prolatada não valeria. Logo, como ele não analisou detidamente esse material probatório que tinha sido produzido, as pessoas estão dizendo: olha, ele não foi absolvido, ele não foi inocentado. De fato, ele não foi absolvido. Absolvido ele não foi, até porque só é absolvido quem tem uma sentença absolutória. Agora, inocentado ele foi? No meu entendimento clássico, ele nunca saiu do estado de inocência, porque o processo ainda estava tramitando. Mas se considerarmos o entendimento do STF, que a partir do julgamento de 2ª instância condenatória, o sujeito já não tem mais sobre si a presunção de inocência, o que eu particularmente acho uma excrescência, mas é como eles entendem. Se vamos considerar o julgamento do STF, a decisão do Fachin, ao anular as 2 decisões contra o Lula, os 2 decretos condenatórios contra o Lula, ela sim o tornou inocente, o devolveu ao estado de inocência, ainda que não o tenha absolvido. Então veja, tecnicamente Lula não foi absolvido, mas ele está inocente. Ele está inocente porque não existe uma condenação contra ele. Então é pura e simples neste formato. E quem disser o oposto, quem disser que o Lula é réu, quem disser que o Lula tem o status de acusado, quem disser que o Lula tem o status aí de denunciado, ainda que tecnicamente ele esteja denunciado, ele esteja, portanto, sendo acusado, isso por si só não retira o seu status de inocente, porque só perde o status de inocente quem tem contra si um trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Então, meu amigo, processo penal, não, ainda mais você criminalista, você professor de direito penal, processo penal não funciona conforme quem tu vota, não, nem como quem tu gosta.
processo penal funciona independentemente de quem está no processo. E aqueles que defendem o oposto, aqueles que agora advogam aí na área criminal, aqueles que atuam aí na área criminal ou até no direito e dizem que o Lula não está inocente, eu lhes aguardo quando for um cliente de vocês que tiver o processo anulado, que já é muito difícil de acontecer, mas que tiver o processo anulado, eu aguardo vocês irem chegar e dizer ali na frente que o sujeito não é inocente. Então, meu amigo, a gente tem que ter coerência. Ou você defende as leis e o império das leis e, portanto, é um aderente ao constitucionalismo democrático, ou você defende uma tirania de maioria e um utilitarismo pelo qual as garantias individuais de quem quer que seja, inclusive as suas, podem ser flexibilizadas se a vontade da maioria, se o clamor social ou se aquilo que a maioria concebe como sendo o melhor para a sociedade, orientar nesse sentido. Então, menos hipocrisia, menos paixão, menos emoção e mais inteligência. Inteligência sem paixão eis a lei, já dizia Aristóteles. E eu acho que a gente tem que saber separar muito o moralismo, nossa visão política pessoal de regra de processo. Regra de processo é garantia e direito fundamental. Muita gente me pergunta diariamente se eu faria, por exemplo, eventualmente, se eu seria advogado de um político X aí, que é algum político que tem visão oposta a mim, ou de um criminoso X ou Y, etc. Meu amigo, eu não escolho quem eu defendo, quem eu vou defender, porque eu não defendo pessoas. Quer dizer, eu defendo pessoas, mas eu não defendo indivíduos em específico. Eu defendo a liberdade. E a liberdade, no meu entendimento, ela está acima da vida enquanto direito fundamental. E eu não posso conceber que mesmo a liberdade daquele que representa, no meu entendimento subjetivo e pessoal, uma face do que há de pior na política brasileira, a outra face a gente sabe muito bem quem é que está aí, né? Eu não posso defender que a liberdade desse sujeito seja vilipendiada só porque eu não gosto dele. Então, independentemente de qual lado dessa moeda política aí que eu tenho uma repulsa extrema, independentemente de quem seja o que esteja sendo julgado ali, se o representante do lado X ou Y, essa pessoa tem a sua liberdade. E essa liberdade dessa pessoa não tem preço. Kant já dizia há muito na fundamentação da metafísica dos costumes. O ser humano não pode ser um fim em si, não pode ser utilizado como um instrumento para nenhuma finalidade. Ele é um fim em si mesmo. E eu não posso utilizar a liberdade de Lula, de Bolsonaro, ou a liberdade de qualquer outra pessoa, de qualquer outro político, para satisfazer a vontade e o conceito do que é melhor ou bom de quem quer que seja. Então é isso, me alonguei no vídeo, não sei nem se vai caber aqui no Instagram TV esse vídeo, mas se não couber eu boto lá no YouTube, boto o link aqui no Instagram. Um beijo no coração de todos. Posteriormente, aí, em algum momento daqui para frente, quando eu tiver mais tempo, eu faço um vídeo melhor analisando aspecto por aspecto processual. E aí a gente vai analisar e vai verificar questões de suspeição, prejudicial de mérito, incompetência. A gente vai analisar aí natureza jurídica da decisão judicial do Fachin no HC, qual é o trâmite de HC, enfim, isso aí tudo a gente vai ver. E galera, fiquem ligados que vem surpresa aí nas minhas redes sociais aí nas próximas semanas, beleza? Beijo no coração de todos e nunca se esqueça, a vida não para, o Thales não para.